Olá, tudo bem? Rose Ceni Pedroni aqui e hoje nós vamos falar sobre o segundo círculo do amor, infância e puberdade. Esse é um assunto de grande relevância nesse trabalho e eu gostaria que vocês ouvissem com carinho e ouvissem realmente na essência para tomar o que é de vocês. E se for seu, muito bem, tenta ver o que pode fazer daqui para frente e resolver este problema. Porque muitas vezes estamos, sim, nessa fase de infância e puberdade. E precisamos ter ciência, consciência e resolver isso em nós, para depois nos relacionarmos melhor com o outro. Bora lá? Então vamos. O segundo círculo do amor é a infância. Tudo que os pais me deram, os cuidados que tiveram por mim, dia e noite, perguntando-se de que esta criança está precisando. Tudo isso eu recebo deles com amor. Pois é incrível o quanto de bom os pais dão aos seus filhos. Os pais sabem o que isso lhes custou e o que significa para eles. Eu reconheço isso. Tudo isso aconteceu em minha infância e eu aceito agora. Inclusive que meus pais não tenham visto alguma coisa, que tenham cometido erros ou algo de insano tenha acontecido. Tudo isso faz parte. Na medida em que me defronto com esse monte de desafios e também com o sofrimento, a dor e a necessidade de me afirmar, na medida em que aceito e assumo isso, eu cresço. A criança procura evitar, às vezes, tomar e agradecer, tomando-se ela própria uma doadora. Porém, muitas vezes, ela dá algo errado ou dá em excesso. Por exemplo, quando pretende assumir por seus pais algo que não lhe compete como criança. A criança tem, às vezes, dificuldade em receber. Porque o que vem dos pais é tão grande que a criança não pode retribuir na mesma medida. Então, ela prefere tomar menos. Porque não tenha que retribuir tanto. Para que não tenha que retribuir tanto. De onde o senhor tirou esse conhecimento? Essa foi uma pergunta feita a Bert Hellick. Observei isso em centenas de constelações. Em muitas variações, os filhos não podem suportar o desnível que sentem em relação aos seus pais, principalmente quando não sabem que a verdadeira compensação do que recebem dos pais consiste em transmitir isso aos outros, especialmente mais tarde, aos próprios filhos. A sensação de não poderem retribuir é um dos motivos que impedem os filhos de deixar a casa dos pais. Muitas vezes, os adolescentes recorrem às recriminações para adquirirem o direito de separar-se dos pais. Esse é um dos recursos baratos para escapar da necessidade de retribuir. Contudo, ele ajuda os filhos a se separar dos pais. Porém, quando os filhos percebem que é possível compensar, transmitindo a outros o que receberam e que é imperiosa a necessidade de compensar dessa maneira, eles conseguem separar-se dos pais sem necessidade de críticas. Aprendem como lidar com o que receberam e aprendem o que podem fazer com isso. A vantagem dessa atitude é que não precisa negar nada do que receberam dos pais, porém, tomar tudo, porque sabem que passarão. Dessa perspectiva, eu ainda não tinha encarado a puberdade. Até fica imediatamente claro que as críticas e acusações fazem parte do jogo de compensação e da consciência, né? Gera ali um jogo de compensar e ter consciência, ampliar. Mas a puberdade também é um processo hormonal. O senhor
O senhor disse que esse é um recurso barato. O que quer dizer isso? A senhora encara o processo de puberdade a partir da nossa cultura, onde é usual que as crianças comecem a criticar seus pais. Existem culturas onde isso absolutamente não ocorre, onde a separação não é comprada com recriminações. Essa é uma atitude diferente. A outra é barata, no sentido de que, se eu tomo pouco, também preciso dar pouco. Tomando pouco, fazendo recriminações, rejeitando o amor dos pais, viabilizo a separação. Mas ela acontece de uma forma que empobrece a todos. É tomando pouco que cresço como filho. De um lado, isso é esclarecedor, mas de outro lado, parece envolver uma exortação moral. Tipo, adolescentes, sejam bem comportados, não critiquem os seus pais. E quando o Senhor fala em barato, isso também soa como uma depreciação, pois existem razões que impedem os adolescentes de conseguir isso. Tome a palavra barato em seu sentido literal. Algo que custa pouco. É pouco o que é tomado e é pouco o que fica disponível mais tarde. Assim ficou claro. Quando eu tomo muito, isso me custa muito, porque não posso conservá-lo. Então, também sinto a necessidade de passar adiante. E isso é caro, porque custa mais. Aí também existe mais. No filho que se recusa a tomar pouca coisa, existe. Mas a senhora tem o direito de se sentir incomodada com o barato. Sinto isso de uma forma um pouco mais complexa. Não é uma tarefa dos pais evitar que as crianças se esquivem dessa maneira barata, certo? Observei em mim mesma que o natural mutismo dos filhos adolescentes não me preocupa muito. As mães se perguntam muitas vezes: o que aconteceu com o meu menininho carinhoso ou com a minha menininha carinhosa? Eles recebem algo e agora de repente partem vazios. Aí os pais assumem uma atitude adolescente, fechando a cara para os filhos que não cuidam mais deles, não os ouvem e têm ideias diferentes sobre a ordem. Em outras palavras, a puberdade dos filhos me confronta com a minha criancice. Se não me aceitam mais sem reservas, interpreto isso como falta de cuidado por mim. Os filhos nos mostram onde é que ainda não somos adultos. A crítica dos filhos aos pais põe o dedo justamente nessa ferida, pois as crianças têm um olhar penetrante. Elas se preocupam com o próprio crescimento e muitas vezes os pais têm condições de mostrar-lhes seus limites. Assim, no momento em que reagem infantilmente, eles recusam mudar, que lhes compete como pais. Meu filho, por exemplo, passa o dia todo sem falar comigo. Só Deus sabe por quê. Às vezes, tomo essa atitude como dirigida a mim. Sinto-me desconsiderada, portanto, sentimentos infantis. À noite, ele chega e pergunta: mamãe, você me faz uma massagem nos pés? Eu poderia, como uma adolescente, pensar: é justamente o que faltava, que eu sirva enquanto ele me trata dessa forma? Mas, com uma atitude madura, penso: excelente.
Assim consigo contato com meu filho. Isso é o que posso lhe dar agora. É o que ele pode receber. Os pais também são levados nas águas da adolescência, pois a puberdade não acontece numa troca recíproca, certo? Eles se separam, os pais e os filhos. Muitos não sabem que existe uma forma de compensar, que atravessa por gerações. Quando alguém percebe que não precisa retribuir tanto aos pais, mas pode, mais tarde, repassar isso aos outros. Isso traz um alívio na alma. Então, os filhos podem dizer aos pais: vocês podem me dar, eu tomo tudo. Somente quando percorri totalmente esse segundo círculo do amor é que estou pronto para uma relação conjugal confiável. Dificuldades e problemas nos relacionamentos ulteriores resultam, em sua maioria, de não terem sido completados dos últimos 2 primeiros círculos do amor. Então precisamos retomar e resgatar o que faltou. Uau! Esse finalzinho aqui resume tudo. Se você não tomou o suficiente, ou então, se você recusou, como fala no primeiro capítulo, achando que você era maior que os seus pais, que se você tomasse, você cresceria mais, você vai ter, sim, dificuldade em relacionamentos. Você vai ter dificuldade consigo mesmo. Porque tomar é necessidade. Tomar é seu. Então aceita tudo que os seus pais te deram. Aceita como eles te deram. Não queira mudar aquilo que era natural. Porque muitas vezes a gente quer o amor da forma que a gente acha que tem que ser. E aí, o meu recado é: tome o amor da forma que ele foi dado, genuíno. Porque sim, você vai conseguir passar adiante. E você também só vai dar da forma que você tomou. Nós não damos aquilo que não recebemos. Então receba primeiro. Volta uma fase, resgata o que faltou. Está aqui um exemplo típico. Não conseguiu? Volta. Vai lá, ressignifica. Toma seu pai, toma sua mãe, do jeitinho que eles são. E aí vem aqui e diga: agora eu estou pronto. Eu tomei tudo que me deram, da forma que me deram. E eu assumo e passo adiante. E quanto aos seus filhos, deem o máximo que puderem, sem medo, sem ressalvas, sem medo de estar sendo usado. Porque o sentimento de ser usado é daquela pessoa que não usou. Então esse sentimento tem que ser resolvido lá atrás. Vai lá e resolve. E aqui você, pai. Então dê. Simplesmente dê. O máximo que você puder. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e vamos falar mais sobre isso nos capítulos à frente. Agora eu espero que vocês, a partir deste círculo, façam a meditação. E a meditação vai ser para ajudar nesse círculo, nesse segundo círculo. Então, a meditação é sobre o segundo círculo do amor e eu estarei gravando à frente. Um beijo no coração, fiquem com Deus.